Deixa eu começar a aula hoje fazendo um exercício que eu passei ontem, né? Que é provando a seguinte proposição. A transformação... Oi? Obrigado, Rodrigo. A transformação f de x igual a 10x módulo 1 possui a propriedade de especificação. Eu fiz isso talvez muito rapidamente, vale a pena a gente dar uma recordada até para aquecer um pouco o que a gente vai fazer depois. Lembra que a promessa da aula de hoje, o foco da aula de hoje é tratar da propriedade de especificação e da propriedade de sombreamento no caso de transformações expansoras, tá? Então hoje eu vou introduzir o que é uma transformação expansora, vou falar de transformações expansoras em variedades, vou falar de sombreamento, vou falar um pouco de especificação, vou falar de transformações expansoras em espaços métricos também, e acabo, se der tempo, falando das médias de Birkhoff. Mas vamos começar com essa transformação expansora particular, que eu afirmei que tem a propriedade de especificação. Como é que é a prova? A prova foi... lembra qual é a definição de propriedade de especificação? Eu fiz um sketch da prova rapidamente no final da aula de ontem. Deixa eu retomar esse sketch. Então o que é que eu preciso provar? Eu preciso provar que para todo epsilon existe uma constante que depende de epsilon, tá? Tal que, se x pertence ao intervalo 0, 1, então, para todo n, existe p no intervalo 0, 1, tal que, letra a distância de f de x a f de p é menor que epsilon, para ir variando de 0 até n. E letra B, o Fn mais J de P é igual a P para algum J menor ou igual que K epsilon, tá? Na verdade eu vou provar o item B para o próprio K epsilon. Como é que é a prova? A prova é a seguinte, é bastante simples. Pega o ponto X, tá? Escreva ele na base 10, expanda ele na base 10. Então ele vai ter uma expansão A0, A1, A2, e assim sucessivamente, tá? Aliás, deixa eu dizer primeiro quem é o K. Eu tenho que achar o K, né? Fixe epsilon. O que eu fiz aqui foi reescrever a propriedade de especificação, né? Então, fixe epsilon maior que 0, né? Seja K tal que 10 elevado a menos K é menor que epsilon. Peguei esse K, tá? Eu afirmo que esse K resolve o nosso problema. Por quê? Porque se você tomar o X como sendo 0,A0, A1, A2, A3, etc. na base 10, tá? Eu afirmo que o ponto P, ponto periódico P, definido como sendo 0,0 A1, A2 até a N, e aqui eu continuo um pouquinho mais, a N mais 1, a N mais 2, etc., até a N mais K, e eu vou repetir isso aqui, tá? Repito esse bloco de dígitos. Eu afirmo que esse ponto, que é obviamente um ponto periódico para aquela transformação, né? Eu afirmo que esse ponto resolve o nosso problema. Por quê? Porque é claro que a distância do x ao p, né, é pelo menos 10 elevado a menos n menos k. Porque eles coincidem nos primeiros n mais k dígitos. Tá? E é claro também que a distância do f de x ao f de p é pelo menos 10 elevado a menos n mais k, né, mais 1. Tá o menos 1 aqui. Porque eles coincidem a partir daqui. E assim sucessivamente. Então, até o Fn,
a distância de Fn de x ao Fn de P vai ser menor ou igual que 10 elevado a menos k. Por quê? Porque o Fn de P vai começar aqui, né? E o Fn de x começa a partir do n mais 1. Tá? Então eles vão coincidir nesses últimos blocos aqui. Tá? Então eles vão estar a uma distância no máximo 10 elevado a menos k. E eu estou escolhendo isso de modo que seja menor que epsilon. Tá? Então todos esses números são menores que epsilon. Tá bom. Então está provado. Bom, esse claramente é um ponto periódico. Fn mais k igual a P e satisfaz a propriedade A. Então essa transformação tem a propriedade de especificação. Tá? Ela é um exemplo de uma classe de transformações bastante importante em dinâmica em sistemas dinâmicos de teoria ergódica, que são as transformações expansoras. A importância dessas transformações é, primeiro, nós sabemos muita coisa sobre elas. Segundo, elas constituem uma classe que não é pequena, é uma classe aberta, por exemplo, na topologia C1. Terceiro, elas servem de modelo para outras transformações. Né? Então, quando a gente quer comer um prato de papa quente, a gente vai comendo pelas beiradas. Então, a gente começa pelas transformações expansoras e depois vai tentando comer o resto das beiradas com transformações que têm um comportamento, digamos assim, que invoca as transformações expansoras, né? Então vamos começar a falar de transformações expansoras, definindo o que é uma transformação expansora. Bom, vou pegar, seja M, uma variedade riemanniana, e F, uma aplicação de classe C1 nessa variedade. F é expansora se existe uma constante sigma maior que 1, tal que para todo x em M, a norma da derivada de f em x, aplicada a qualquer vetor, expande pelo menos sigma. Para qualquer vetor no espaço tangente de x que não seja zero. Tá? Bom, o zero está incluído também. Então, uma transformação expansora é uma transformação cuja derivada expande pelo menos uma constante maior que 1, isso é importante, em todas as direções. Tá? Outro modo de falar isso, de uma maneira mais prática, outro modo, é dizer que a norma da derivada da f, a menos 1, é menor que sigma menos 1. Tá? E eu posso, para todo ponto x. Então, eu digo que o sup disso daqui, x em M, é menor que sigma menos 1. Isso é um modo conciso de falar essa mesma coisa. Tá? Bom, deixa eu anunciar um lema importante, que é um lema, na verdade, que fala não de transformações expansoras somente, mas de qualquer diffeomorfismo local. Como vocês veem, a transformação expansora tem que ser um diffeomorfismo local por essa propriedade, né? Pela propriedade de expansão. E como todo diffeomorfismo local de uma variedade, eles têm uma estrutura interessante. Bom, agora eu vou assumir que minha variedade é compacta e conexa. Tá? Compacta, conexa. Tá? Então o lema diz o seguinte: existe uma constante ρ. Deixa eu fazer o desenho, que eu acho que é mais fácil de entender olhando o desenho. O lema diz o seguinte: existe uma constante ρ, tal que, se você pegar um ponto qualquer, y, então existe ρ maior que zero, e existe um número k natural, tal que se você pegar qualquer ponto y e tomar uma bola em torno de y, de raio ρ, então, o ponto y tem exatamente k pré-imagens, vamos chamar isso aqui de, sei lá, x1, x2, x3,
etc. até xk. Tá? E existem funções que eu vou chamar de hx1, hx2, etc. até hxk, funções C1, que são ramos inversos da transformação f. Ou seja, h de xi vão dessa bola de raio ρ em torno de y, em uma vizinhança do xi, tá? São transformações de classe C1, na verdade são difeomorfismos de classe C1, e h de xi composto com f é igual à identidade. Tá? Então, uma transformação expansora, ela tem essa propriedade de ser um difeolocal. Sendo um difeolocal, ela tem uma estrutura muito interessante, que é essa estrutura daqui. Existe um ρ uniforme para qualquer ponto y, de modo que essa bola é mandada para trás em bolinhas aqui, tá? Então, isso aí é uma propriedade de difeolocais, não é só de transformação expansora. Pelo fato dela ser expansora, eu posso dizer algo mais. Além de você ter isso daqui, cada HI, H de xi, são contrações. Tá? Então, deixa eu enunciar isso. Existe ρ maior que zero e existe K natural, tal que para todo y em M, o número de pré-imagens de y é exatamente K. Se f de x igual a y, então existe H, que vai da bola de raio ρ em torno de y, numa vizinhança de x, tá? Difel, vamos chamar assim, ramo inverso de f, né? Isto é, H composto com F é igual à identidade, tá? F composto com H é igual à identidade, e a distância entre dois pontos Z1 e Z2, ela é contraída por sigma menos 1, onde sigma é exatamente a constante de expansão da F, tá? Tá claro? É isso que a gente precisa. A gente não precisa mais nada que isso. É essa estrutura que a gente precisa dada por esse lema. Então, inspirados nessa estrutura, vamos definir agora o que é uma transformação expansora no espaço métrico. Então, seja M um espaço métrico, definição, seja M um espaço métrico, compacto, e F de MM. F é expansora se ela satisfaz as condições desse lema. Ou seja, se existe um ρ maior que zero, tal que primeiro, a distância, F da bola de raio ρ em torno de y contém uma vizinhança da bola de raio ρ em torno de f de y, e além disso, a distância de f de y, de f de z a f de x é maior ou igual que a distância de x a z, tá? Para todos x e y na bola de raio ρ em torno de y, né? Eu escrevi levemente de trás para frente a coisa, tá? O que eu disse é o seguinte, é que se você pegar a imagem desse ρ,
ele vai conter a bola de raio Rho, tá? Se você pegar, deixa eu usar esse canto de quadro aqui, a coisa está escrita de um modo diferente do que essa figura, mas o que eu falei é que, se você pegar um X e considerar a bola de raio Rho, em torno Y ali, considerar a bola de raio Rho, então F, quando você aplica F nessa bola, ele expande realmente. Tá? Ele expande e, além disso, ele contém a bola de raio Rho em torno de F de Y. Tá? Isso tudo na topologia do M. Tá? Então, com esse lema, você pode verificar que uma transformação expansora numa variedade satisfaz essa condição aqui. Bem? Então, vamos provar. Bom, a prova do lema é simples. Na verdade, boa parte das provas agora, eu falo que é simples, mas não significa que seja simples para quem está vendo pela primeira vez. Tá? Tá escrito, as provas que eu vou falar hoje aqui, elas estão escritas nas notas que eu entreguei hoje ao Ali. O pessoal ontem pediu notas e eu preparei alguma coisa, tirando partes do livro que eu estou escrevendo com Marcelo Viana. Então, essas notas estão disponíveis devem estar disponíveis logo em breve aí, incluindo o material dessa aula de hoje e da aula de amanhã. O da aula de ontem eu não tive ainda condição de fazer uma montagem boa. Então vamos provar um primeiro fato interessante sobre transformações expansoras. Para isso eu preciso de uma definição. Uma transformação, uma função f no espaço métrico nele é topologicamente misturadora se, para todos os pares de abertos, se dados U e V abertos, não vazios, existe um N0, tal que se N é maior ou igual que N0, então F U intersecção F menos N de V é diferente do vazio. Tá? Então, duas transformações são ditas. Uma transformação é dita topologicamente misturadora se, dado dois abertos U e V, não vazios, quando você começa a pegar pré-imagens do V, eventualmente você vai conseguir uma pré-imagem que intercepta o U. Ou então, equivalentemente, quando você aplica F ao U, você intersecta o V em algum momento. E a partir desse momento, eles sempre se intersectam. Tá? Uma definição mais forte que topologicamente misturadora é a noção de uma transformação topologicamente exata. F é topologicamente exata se, para todo U aberto não vazio, existe um K natural tal que FK de U é igual a M. Tá? Então, topologicamente exato é mais forte que topologicamente misturador, né? Significa que, dado qualquer aberto U, quando você começa a iterar o U, vai ter um momento que ele cobre o espaço inteiro. Um exemplo disso, de uma transformação topologicamente exata, é essa transformação 10x módulo 1, né? Não é muito difícil ver que ela é uma transformação topologicamente exata. Por quê? Porque se você me der um aberto qualquer, ele vai conter algum intervalozinho da forma, ele vai conter algum intervalozinho I que consiste dos pontos que iniciam com uma certa expansão de tamanho K. Tá? Digamos, I, o conjunto dos pontos
da forma conjunto dos x, exercício. Tá? Prove que isso é topologicamente exato. Porque você vai ter você tem intervalos padrão, né, que você constrói aqui, simplesmente limitando os blocos de dígitos. Tá? Então, dado um aberto qualquer, ele vai conter um desses intervalos padrão. Tá? Quando você limita o bloco de dígito muito grande. Basta pegar um ponto aqui, tá? e a expansão dele e bloquear lá na frente. Tá? Esse intervalo é mandado no intervalo inteiro depois de FK iterados. Tá? Então, o teorema que eu vou provar, o lema que eu vou provar agora, a proposição que eu vou provar agora, é que toda transformação expansora é topologicamente exata. Vou provar isso aí. Numa variedade. Proposição. Seja F uma transformação C1, tá? Em uma variedade, em M, compacta, conexa, transformação expansora. Então, F é topologicamente exata. Tá? Prova. A prova é a seguinte. Suponha que você tem um aberto que, tá? Suponha que você tem um aberto aqui U, qualquer não vazio. Eu quero provar que esse aberto, a partir de um certo iterado, quero provar que existe um iterado desse aberto que cobre o M inteiro, tá? Então suponha que, dado um N qualquer, Fn de U não cobre o M inteiro, tá? Se não cobre o M inteiro, você vai ter um ponto aqui, Y, que está fora do U, do Fn de U, tá? Bom, U é aberto, não vazio. Ele contém algum ponto X, tá? E como ele é aberto, existe uma bola contida em X de raio, contida em U de raio R. Tá ok? Bom, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o Fn de X está aqui dentro. O Fn de X está aqui dentro. Tá? Vou pegar uma curva ligando Y a Fn de X. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou tentar levar essa curva para trás pelos ramos inversos de Y. Tá? Então deixa eu discutir mais um pouquinho essa coisa de ramo inverso, porque a gente vai usar isso o tempo inteiro. Como eu falei, numa transformação expansora você tem um ramo inverso. Existe um delta, existe um ρ, tal que dado qualquer ponto y, y, você tem um ramo inverso, né? Vamos chamar aqui vamos usar a mesma notação, a Fn de x. Você tem um ramo inverso, que eu vou chamar de Hn, que manda Fn de x em Fn menos 1 de x, né? Bom, eu sei que esse ramo inverso, pelo fato de ser expansora, é uma sigma menos 1 contração. É uma sigma menos 1 contração. Então, essa bola de raio ρ, ela é mandada em algum conjunto, tá? Que está contido na bola de raio ρ centrada em Fn menos 1 de x, tá? Porque ela contrai distâncias. O Hn contrai distâncias. Então, a bola de raio ρ é mandada dentro da bola de raio ρ de Fn de x. Tá? Isso aqui, esse conjunto, é o Hn da bola de raio ρ centrada em Fn de x. E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso considerar o ramo inverso definido a partir de Fn menos 1. Tá? E iterar esse processo. Até chegar ao x. Né? Vai ter aqui o ramo inverso, digamos assim, H1, ou H0. F1, H1. Tá? Isso me dá uma transformação que eu vou chamar de Hn, que é simplesmente o ramo inverso, que manda, o único ramo inverso que manda Fn de x em x. Tá? Hn é a composição de H0 com H1 com H2 com H
N pequeno, que vai dar bola de raio ρ em torno de Fn de x, em alguma vizinhança, vou chamar aqui Vn de x, tá? Essa vizinhança é uma vizinhança bem pequenininha, eu posso garantir até que é uma vizinhança que está contida na bola de raio sigma elevado a menos n, tá? Ok, então eu vou usar isso aqui. Ok. Bom, módulo partir esse caminho em pedaços de tamanho ρ, tá? Eu posso trazer esse caminho via aquelas transformações, posso começar a aplicar o Hn aqui, num pedacinho aqui de tamanho ρ, trazer para cá, e depois aplicar o ramo inverso adequado, e trazendo esse caminho para cá, para trás, via aquela composição ali, de modo que eu vou ter um caminho aqui, tá? Eu vou chamar esse caminho de beta, e esse caminho eu vou chamar de alfa, tá? Então eu tenho que Fn de alfa de t vai ser igual a beta de t. Tá? Quando eu aplico Fn aqui, eu mando exatamente sobre esse caminho. Tá? Porque eu construí o alfa exatamente tomando as pré-imagens aqui via os ramos inversos que eu observei lá. E eu tenho o seguinte, que alfa de 0, digamos, é x, e alfa de 1 é um certo ponto z, que está aqui, tal que Fn de z é igual a y. Tá? Então, em particular, o z não pertence ao conjunto U, né? Porque se o z pertencesse ao U, o Fn de y estaria em Fn de o Fn de z estaria em Fn de U, tá? Consequentemente, eu tenho, deixa eu continuar aqui. Logo, eu vou observar o seguinte, o comprimento de alfa, eu sei que é menor ou igual, já que eu tenho contração com constante sigma menos 1, é menor ou igual que sigma elevado a menos n vezes o comprimento de beta. Tá? E como o z não pertence ao U, em particular o z não pode estar na bola de raio R, em torno de x. Então o comprimento de alfa é maior ou igual que R. Tá? Isso me dá uma cota superior para o n. O n não pode ser muito grande, senão o r o r teria que ser 0, mas o r não é 0, tá? Logo, n não pode ser grande. Tá? Então o que foi que a gente provou? A gente provou que se o n for muito grande, nenhum ponto se livra da imagem de U por Fn. Tá? Porque se livrar, você anda para trás, constrói esse caminho aqui, e o comprimento desse caminho vai ter que ser maior que R, mas vai ter que ser menor ou igual que sigma elevado a menos n. Tá? Alguma dúvida aí? Não? Então toda transformação expansora é topologicamente exata, em uma variedade. Tá? Oi? Não. E não é verdade que toda transformação expansora... Excelente pergunta. Que toda transformação expansora no espaço métrico é topologicamente exata. Tá? Em espaços métricos, você tem um tipo de decomposição. Como você tem o teorema de decomposição espectral, dinâmica hiperbólica, você também tem uma decomposição espectral, decomposição em componentes transitivas no espaço métrico. Na verdade, uma transformação expansora no espaço métrico não precisa nem ser transitiva. Por exemplo, eu posso construir um exemplo de transformação expansora brincando com quadrados no R2. Como? Sei lá, pego um conjunto de quadrados, ou retângulos, do jeito que eu quiser, e prescrevo aplicações. Tá? Aplicações, por exemplo, se retângulo 1, retângulo 2, retângulo 3 e retângulo 4. Aí eu posso construir o seguinte, posso construir uma aplicação que manda o R4 nesses dois, né, cobrindo aqui, o R3 nesses dois, tá? O R2
tá? Nesses 3, por exemplo, e fazer essa prescrição. Se eu considerar o conjunto, então, se eu considerar o conjunto lambda dos pontos que permanece dentro desses 4 quadrados, isso me dá um conjunto de Cantor. Tá? E é claramente eu posso construir esse conjunto de Cantor, exercício, posso construir esse conjunto de Cantor de modo que a aplicação F, que é simplesmente a restrição dessas 4 aplicações a esse conjunto, ela é uma transformação que não é transitiva, tá? Mas ela vai ter componentes transitivas. Tá bom. Oi. Sim. Sim. Mas esse exemplo, digamos assim, também funciona. Esse exemplo que o Paulo Varandas falou é que você pegar duas variedades e considerar a aplicação na união, é um exemplo onde você não tem topologicamente exata, tudo bem. Mas nesse exemplo de espaços métricos, a condição de ser topologicamente exata não é natural, entendeu? Agora, existem componentes onde a transformação é transitiva e um iterado da transformação é topologicamente exata. Tá bem. Vamos agora falar da propriedade de sombreamento, né? O meu objetivo agora é provar a propriedade de sombreamento para... Esse exemplo está descrito nas notas. Foi feito super rapidamente, mas está descrito nas notas. Então vamos falar da propriedade de sombreamento. Qual é o meu objetivo? É provar a propriedade de sombreamento para uma transformação expansora. Teorema. Se F é expansora, né, em uma variedade M, não precisa de variedade. Se F é expansora, qualquer um dos casos, dado epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, tal que toda delta pseudo-órbita xn é epsilon sombreada por um ponto x em M. Tá? Isto é, o que significa aí? Isso é a distância de Fn de x a xn é menor que epsilon para todo n maior ou igual que 0. Tá? Relembrando o que é uma delta pseudo-órbita. Uma delta pseudo-órbita significa que pseudo-órbita se distância de Fn de f de xn menos 1 a xn é menor que delta para todo n. Começando com n aqui maior ou igual que 0. Pode ser feito para n inteiro também, não tem problema. Tá? Então vamos provar isso aqui. A prova está detalhada, escrita direitinho nas notas. Eu vou fazer ela aqui com... Vou dar a ideia dela aqui sem talvez gastar muito tempo com os quantificadores. Então, qual é a ideia da prova? A ideia é a seguinte. Você tem um ponto x0, né? Tem um ponto x1, etc. E tem um ponto xn. Isso é uma pseudo-órbita, uma delta pseudo-órbita, tá? O delta, você escolhe. Você pode escolher o delta como você quiser. Tá? O epsilon é dado. Então, a minha escolha de delta vai ser a seguinte: tome delta tal que sigma menos 1 de epsilon mais delta seja menor que epsilon. Tá? Onde sigma é a constante de expansão.
Tá? Essa é a minha escolha de delta. Outra coisa que eu vou pedir é suponha que epsilon seja menor que ρ, onde ρ é aquela constante que permite que eu tome ramos inversos. Tá? Eu posso supor isso sem perda, porque se o epsilon não for menor que ρ, eu pego um epsilon menor que seja. E se eu vou epsilon sombrear com epsilon menor, eu sombreio com epsilon maior também. Tá? Bom, então epsilon é menor que ρ. O que é que eu quero? Eu quero um ponto x que vai acompanhar essa órbita todinha, essa pseudo-órbita toda. Né? Eu quero achar esse ponto. Então o que é que eu vou fazer? Vou começar com a bola de raio ρ aqui, de raio epsilon aqui. Tá? Eu sei que epsilon é menor que ρ. Tá? Então, deixa eu abrir espaço aqui. Não sei porque essa coisa precisa ser linear, né? Então eu vou abrir espaço aqui. Então, o xn, ele, né, pela definição de pseudo-órbita, ele tá delta próximo da imagem do f de xn-1. O xn-1 está em algum lugar. Eu sei que f de xn-1 tá na bola de raio delta. Então, f de xn-1 está na bola de raio delta em torno do xn, certo? Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa bola aqui, toda, e vou aplicar o meu ramo inverso Hn que manda xn em uma pré-imagem de xn próxima de xn-1. Tá? Existe uma... Eu posso fazer isso, porque o f de xn-1, como eu falei, né? O f de xn-1, ele está delta próximo de xn, eu assumo que o delta seja menor que epsilon. Ele tem que ser menor que o epsilon delta. Tá? Então existe um ramo inverso definido na bola de fxn-1, ou definido na bola de centro xn, que vai mandar este ponto aqui nesse ponto, né? E o xn em algum ponto aqui próximo. Tá? Então seja K1, por exemplo, o Hn da bola de raio ρ em torno de xn. Ρ não, raio epsilon em torno de xn. Tá? Bom, isso aqui vai me dar um conjunto. O xn está sendo mandado em algum ponto aqui. O Hn de xn está aqui. Hn de xn está por aqui, né? E eu vou estimar essa distância de Hn de xn a xn-1, né? O que é que eu sei? Eu sei que a distância de Hn de xn a xn-1 vai ser menor que o quê? Vai ser menor que sigma menos 1, a distância de xn a f de xn menos 1. Concordam? Né? Tá ok? Ok. E tá certo, isso aqui é menor que sigma menos 1. Falta distância aqui. Isso é menor que sigma menos 1, né? Distância de xn a xn menos 1 é o delta. Tá? Então a distância de Hn de xn a xn menos 1 é menor que delta. Tá ok. Eu quero agora... Certo, mas não é isso que eu quero não. Deixa eu dizer o que eu quero que fica mais fácil. O que eu quero é o seguinte, eu quero, antes de fazer conta, eu tenho essa bola, aí eu tenho um ramo inverso Hn. Então, eu tenho um ramo inverso Hn.
Então... que a gente está gravando. Precisa visualizar. Tá bom, tudo bem. Vou botar a culpa nele de eu errar a prova. Não, mas já está quase caminhada. Obrigado, viu? Então, essa distância é sigma menos 1 epsilon. E eu vou somar com o quê? Com essa distância daqui. Essa distância é quanto? Essa distância vai ser... a distância vai ser no máximo, né? Para comparar essa distância desses dois pontos, eu vou fazer o quê? Vou pegar a imagem deles, a imagem disso daqui por f, né? Imagem por f. A imagem disso daqui é o xn. A imagem do xn menos 1 por f é o f de xn menos 1. E eu sei que essa distância aqui é delta. Só que f aumenta a distância. Tá? Então, como f aumenta a distância, eu sei que essa distância daqui é no máximo sigma menos 1, aumenta por taxa sigma, sigma menos 1 delta. Aí eu desprezo sigma menos 1, uso só o delta. Tá? E aí eu concluo o quê? Que esse conjunto K1 está contido nessa bola. Tá? Na bola de raio epsilon. Então vamos definir Kn agora, para acabar a prova, como sendo a imagem, né, daquela sequência de ramos inversos da bola de raio ρ e centro xn. Tá? Com o mesmo tipo de argumento, você prova que Kn está contido, tá, na bola de raio epsilon em torno de xi. Xn. X0. Tá? E prova também que Fi de Kn está contido na bola de raio ρ, epsilon, em torno de Fi de... Fi não, em torno de Xi. Tá? Então, qualquer ponto de Kn vai satisfazer a propriedade que a gente quer. Tá? São conjuntos compactos, encaixados, não encaixados. São conjuntos compactos, né, e não vazios. Qualquer um desses pontos vai satisfazer o que a gente quer. Tá. Acho que eu tenho mais 3 minutos. Essa prova tá feita direitinho. Né? Do jeito que eu fiz aqui, eu acho que tá ruim de entender pela primeira vez. Tá? Mas não vou me insistir mais em explicar isso daí, porque eu acho que não vou melhorar. Deixa concluir. Então, provado o lema de sombreamento, a próxima coisa que eu iria fazer era provar a especificação usando sombreamento. Tá? Mas ainda faltam algumas coisas que eu queria falar. Então eu vou pular essa parte, vou deixar para a aula de amanhã. E vou falar de uma coisa que eu acho interessante, que é uma consequência da especificação, que é médias de Birkhoff. Que não convergem. Eu vou gastar 3 minutos introduzindo isso daqui, e amanhã a gente fala mais disso. Bom, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que teorema de Birkhoff garante que o conjunto, dado φ, uma função contínua de M, né, função contínua, M espaço métrico, F preserva a medida, F é uma função preservando a medida μ, dada uma função contínua, o conjunto dos pontos, vamos chamar assim, xφ alfa, tal que o conjunto dos x em M, tal que limite de 1 sobre n, soma de φ de Fi de x, com i variando de 0 até n menos 1, igual a alfa, né? Conjunto dos pontos cuja média de Birkhoff de φ converge para alfa, tá? A união desses alfas, pega o alfa real, a união desses conjuntos, né, são conjuntos disjuntos, a união deles tem medida total. Dado qualquer medida invariante para f, isso aqui tem medida total. Isso aqui tem medida 1. Tá? Mas isso não quer dizer que isso seja um M inteiro.
Eu posso construir na mão um exemplo que não converge para função f de x igual a 10x. Tá? Basta, por exemplo, você pegar um conjunto qualquer, pegar um intervalo, o intervalo 0, 1/10, e construir um ponto que tem uma frequência irregular de dígitos 0. Tá? Exercício. Prove que existe um ponto cuja média de Birkhoff não converge no f de x igual a 10x. Então, o M é a união desses caras, mais um certo cidadão aqui, que eu vou chamar de x chapéu, de φ, que é o conjunto dos pontos onde a média de Birkhoff não converge. Tá? Esse conjunto de pontos onde a média de Birkhoff não converge, vamos chamar de conjunto irregular para φ. Então, um teorema interessante que decorre da propriedade de especificação é o seguinte. É claro que esse conjunto pode ser vazio. Né? Você pegar uma φ constante, isso aqui é constante. Esse conjunto fica vazio. Né? Então, teorema, se f é expansora e φ de mm é uma função contínua, então, das duas, uma. Ou x de φ, chapéu, é vazio, ou x chapéu de φ tem medida zero, né? Porque é o conjunto dos pontos que onde a média de Birkhoff não converge. Mas tem medida zero, mas não é um conjunto pequeno. É um conjunto que, do ponto de vista de pressão, tem pressão total. Tem pressão total, tá? Eu não falei o que é pressão, mas espero que o Godofredo vai dar conta de introduzir a noção de pressão, tá? Excelente pergunta, Gugu. Se a transformação tiver dimensão, se f for do círculo ou do intervalo, tem dimensão de Hausdorff total. Aí o resultado, que a pressão é total, garante que a dimensão de Hausdorff é total. Tá? Claro que aqui você vai ter que pegar um conjunto, uma φ adequada. Não. Não, porque você pode pegar alguma coisa cohomóloga a zero, ou uma constante. Você pode fazer o seguinte truque, pegar isso aqui, compor com f e somar um constante. Aí isso já também dá constante. Tá? Mas aí o que eu anunciei que tem dimensão de Hausdorff total é se você considerar um potencial específico que é menos o log da derivada. Aí você consegue linkar a pressão com dimensão de Hausdorff. Tá? Então, a moral é a seguinte. Tá, teorema de Birkhoff, excelente, maravilhoso. Garante que a média existe do ponto de vista probabilístico em quase todo ponto. Só que tem mais coisa além disso. Tem um conjunto de pontos onde a média não converge que você não tem jeito de desprezar. Ou você vai desprezar porque ele é vazio, ou eles vão ser pontos que vão ser grandes de algum ponto de vista dimensional, né, que é o ponto de vista da pressão. Tá? Então, vamos parar por aqui. Até amanhã. Tem exemplo. Por exemplo, quando você coloca φ constante, isso aqui converge. Tá? Isso aqui converge porque φ vai ser constante, então isso vai convergir sempre. Outro truque é fazer isso aqui, que é o que a gente chama de conseguir uma função cohomóloga. No caso aqui, o φ é cohomóloga a uma constante. Aí a média de Birkhoff, porque vai dar uma soma telescópica, né? Se essa função for limitada, isso aqui também vai ser constante, tá? Mas uma pergunta interessante é, dado uma função, se você sabe que a função é constante, você pode garantir que ela é cohomóloga a uma constante? Sabe que a média de Birkhoff é constante. Pode garantir que ela é cohomóloga a constante, ou seja, que ela satisfaz uma equação de cohomologia daquela, que existe uma U? Isso eu não sei. Não sei porque não sei mesmo, não é dizer que está em aberto não.